da natureza, primeira parte. Falaremos sobre a atuação dos grandes e pequenos entes da natureza que, em incansável atividade, criaram os inúmeros corpos celestes e que ainda hoje continuam seu trabalho, em virtude de não haver paralisação na maravilhosa criação de Deus. Os seres humanos de hoje, altamente civilizados, estando a raça branca à frente de todas, perderam, por culpa do próprio, todo o conhecimento sobre os entes da natureza, os quais outrora criaram também em beleza paradisíaca a terra, tendo sido carinhosamente mestres, instrutores e protetores para os espíritos das criaturas humanas durante longas épocas de desenvolvimento. Hoje, no juízo, é de grande importância que todos os seres humanos que desejam sobreviver espiritualmente considerem os povos entes da natureza não apenas como os deuses mitológicos e demais figuras lendárias, mas sim os reconheçam como realmente são, isto é, este que no cumprimento da vontade de Deus criaram os 7 universos da criação posterior, nos quais os espíritos humanos encontraram acolhimento carinhoso a fim de poderem amadurecer e desenvolver-se. Nenhuma das criaturas humanas de raciocínio que vivem na Terra pode supor quanto devem os entes da natureza, atualmente exilados para o país das lendas. Entretanto, é incompreensível que os seres humanos que se consideram tão inteligentes não vejam a fagulha da verdade que brilha através das lendas dos deuses, embora estejam tão deformadas. De idêntico modo, permanece incompreensível o fato de suporem que os maravilhosos mundos da natureza se tenham originado do nada, sem a corporação de mãos ativas. Na terra, ninguém esperará que um pedaço de pão, roupa, casa e todo o mais necessário à vida na matéria grosseira surja do nada, sem a colaboração humana. Então, à disposição do ser humano, os elementos básicos dos quais podem produzir tudo o que necessita para sua manutenção, no reino da natureza não é diferente. Sem a cooperação de forças enteálicas realizadoras, não seria possível a vida, o movimento, não havia o crescer, o florescer e nem o fenecer. Quanto mais as criaturas humanas se afastaram do influxo da luz, tanto mais distantes ficaram da influência de seus amigos enteais da natureza. Tornaram-se arrogantes perante seus mestres e protetores de outrora, ultrajando de maneira vil a confiança que os enteais haviam depositado neles. Levou muito tempo mesmo, para que os servos enteais de Deus compreendessem finalmente que os seres humanos, cuja supremacia espiritual sempre reconheceram alegremente, foram cedendo aos poucos de maneira inexorável à influência do arcanjo caído, Lúcifer, como também das legiões de seus servos. Finalmente, quando não puderam mais ficar alheios ante tal fato incompreensível, retiraram-se, e assim desapareceu o brilho e alegria que os entes da natureza havia trazido para a existência terrena de seus seres humanos. Pode-se dizer que a criatura humana por 2 vezes perdeu o paraíso. O rompimento com o mundo espiritual da luz e com os entes da natureza não se realizou simultaneamente em todos os povos e nem se deu em poucos milênios. Milhões de anos passaram, então. Um tempo enorme para o ser humano de hoje provir de um raciocínio tão estreitamente limitado.
Porém, deve-se considerar que em épocas anteriores, os seres humanos viviam centenas de anos e que todo desenvolvimento se processava em ritmo muito mais lento do que hoje a criatura humana possa imaginar. Além disso, naquela época, as encarnações terrenas não seguiam em ritmo tão acelerado como aconteceu posteriormente. Os espíritos humanos permaneciam durante longos períodos no mundo fino materiais, onde o desenvolvimento igualmente prosseguia. O afastamento da luz e a subsequente ligação com os centros de forças negativas do reino do arcanjo caído também acarretaram consequências físicas vagarosas, mas irresistivelmente a parte posterior do cérebro, isto é, o cerebelo, começou a atrofiar-se. O equilíbrio, de acordo com a lei do organismo humano que outrora funcionava tão perfeitamente, foi perturbado de maneira tão intensa que nas épocas posteriores as criaturas tornaram-se fisicamente menores, mais feias e atormentadas por toda sorte de molestia. Assim, já naquele tempo, os seres humanos tinham sido tomados por uma espécie de megalomania intelectual que hoje alcançou seu clímax. Por causa desses atrofiamento do cérebro, a faculdade de ver, de ouvir e o bem dizer, toda a capacidade receptiva foram também fortemente prejudicadas. Os seres humanos ficaram impossibilitados de observar os acontecimentos no plano da matéria grosseira mediana, que, em uma segunda e maior terra, circundam estreitamente este planeta terrestre. Em outras palavras, o ser humano, devido a tal atrofiamento, perdeu automaticamente a onda de irradiação que podemos chamar de X4, mediante a qual podia ver e ouvir os fenômenos no ambiente grosso material algo mais fino. Atualmente, e já há muito tempo, o ser humano se acha sintonizado em ondas que apenas ainda lhe transmitem impressões de matérias grosseiras. E mesmo a capacidade receptiva grosso-material não é assim como devia ser. O aparelho receptivo da criatura humana, devido ao atrofiamento daquela parte do cérebro tão importante, ficou danificado de maneira irreparável, verificando-se que tal anomalia atingiu a maior parte da humanidade. Talvez seja útil mencionar as conclusões a que físicos e astrônomos, isto é, cientistas absolutos, chegaram, auxiliados por seus mais aperfeiçoados instrumentos de longo alcance. Por exemplo, Hartmut Bastian escreve textualmente em seu livro: tudo que enxergamos com os olhos é apenas de sua entonteante, sedora plenitude, apenas o resultado de um setor mínimo de manifestações cósmicas. As notícias que com isso nos são transmitidas do universo devem ser, portanto, insuficientes.